1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 24, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, estejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Vamos fazer aqui uma breve oração, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos agora na sua presença e rogamos ao Senhor que possa falar conosco. Que o Senhor nos direcione, que cada palavra dita aqui seja direcionada pelo Teu Espírito e que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações e nos ensine. Afinal, é um momento de ensino, é um momento de aprendizado e eu creio que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a palavra do Senhor. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que nessa parte o apóstolo Paulo ele começa a tratar os problemas que afligiam a igreja. Se dos versículos de 1 a 9, Paulo começa a trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de alegria. Inclusive, foi aquilo que eu havia dito, que Paulo ele havia trago uma palavra dizendo sobre a tríplice vocação do cristão, que é a santidade, a comunhão e a glorificação a Deus, que as coisas deveriam, que todos deveriam glorificar a Deus, que todos precisavam glorificar ao Senhor. Então Paulo ele vai frisar essa tríplice missão do crente, esse tríplice chamado do crente. Aqui ele vai aplicar mais uma vez 3 pontos para uma vida verdadeira, de um verdadeiro cristão. 3 pontos onde ele vai exaltar de fato os pontos principais da vida de comunhão, de reverência e de santificação. Então, dos versículos de 1 a 9, Paulo ele começa a elogiar e a botar os pontos principais e específicos acerca da igreja. Paulo começa a colocar essas coisas, essas questões. Essas questões são questões muito boas. E como eu disse quando estava falando sobre essa primeira parte, que se a gente não tivesse ela e tivesse direto a partir aqui do versículo 10, a gente ia falar que Paulo ele entrou de fato exortando a igreja. Porque o versículo de 1 a 9 e o versículo de 10 em diante parece que são 2 igrejas, parece que são 2 povos, parece que são 2 pessoas diferentes, sendo que na verdade é para a mesma igreja, é para o mesmo povo, é para os mesmos irmãos que ele direciona os versículos de 1 a 9, o que ele direciona do restante dos versículos. Então,
Por quê? Porque agora Paulo, de fato, ele vai começar. Primeiro ele mostra sua autoridade, ele mostra a chamada do cristão, e agora sim ele vai começar a exortar. Ele vai começar a corrigir, a tratar, como um médico que pega alguém que está ferido e vai trazer ali, fazer um curativo, tratar daquela ferida. O intuito de Paulo nunca foi rejeitar. O intuito de Paulo nunca foi abrir mão. O intuito de Paulo é trazer a saúde novamente, é de ver sadio novamente, é de ver uma igreja voltando-se para Deus novamente, uma igreja entrando na presença do Senhor novamente e o adorando, e o servindo e o bendizendo. A igreja estava passando por um grande problema, a igreja estava passando por uma grande influência de fora, e agora Paulo ele vem como um antídoto, como um antibiótico, como um remédio para curar essa ferida. Então ele começa a tratar desses pormenores, Paulo começa a tratar dessas feridas, Paulo começa a tratar desses pequenos problemas que acabaram se tornando grandes problemas, dessas pequenas situações que se tornaram situações grandiosas e absurdas, que trouxe um grande problema para a igreja de Corinto, um grande problema para a igreja que começou muito bem, e começou a depois andar por caminhos tortuosos, a andar por caminhos diferentes. Então, nós precisamos tomar o devido cuidado para que o nosso andar não seja como essa igreja, para que eu e você possamos ficar firmados em Cristo e que a gente não comece como Saul, que teve um início de chamado abençoado, um início de chamado lindo, mas que terminou a sua vida de forma catastrófica, de forma desonrosa, de forma horrível. Então ele teve um começo bom e um final ruim. Nós precisamos trabalhar e ter essa comunhão e essa convicção com Deus para que nós não venhamos a ser assim. Para que a gente não precisa correr, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter duas coisas, firmeza e constância. Ele diz assim, que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então nós precisamos ser constantes, nós precisamos ter uma constância no nosso andar, na nossa caminhada. E Paulo vai cuidar dessa igreja para que essa igreja volte a caminhar novamente, para que essa igreja volte a aprender. Então aqui eu quero começar a falar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero dizer, deixar claro, é que Paulo ele não está preocupado em ganhar pessoas para ele, ou pessoas em seu próprio nome. A forma que Paulo ele vai começar, a forma que Paulo vai começar a dizer, vai deixar muito claro o seu desejo nessa carta. Paulo, nessa carta, se você prestar bem atenção no texto que a gente leu, Paulo está se excluindo, Paulo está se colocando à margem, ele está tirando a sua vida fora daquele contexto, o seu nome daquele contexto. Lógico que lá no versículo 1 do capítulo 1, ele começa a revelar a sua autoridade apostólica. Ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. É porque ele está defendendo o seu apostolado para uma igreja que já não acreditava, ou parte dela já não acreditava no seu apostolado. Então ele vai falar isso. Mas depois, quando ele chega aqui, ele começa, irmãos, a tratar de uma forma diferente. Ele começa a falar de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque o foco de Paulo é tirá-lo de foco. O foco dele é tirá-lo de foco. É trazer ao foco aquilo que é interessante, aquilo que é o motivo, aquilo que é a razão principal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de perceber como é que é ruim quando você vai fotografar alguma coisa e o foco sai outro. Por exemplo, você vai fotografar em meio a uma paisagem talvez não tão bonita, mas você quer registrar aquele momento com alguma pessoa e por acaso você tocou na tela na hora da foto e a fotografia, ao invés de focar o seu rosto, focou uma paisagem, você ficou meio com o rosto borrado e a paisagem que não era para aparecer, ela acabou saindo nítida, acabou saindo bonita. É isso que chama-se o desfoque, né? Sair do foco, tirar a coisa principal do foco. Qual é a coisa principal do foco? Por exemplo, qual é a coisa principal deste vídeo aqui? É o meu rosto.
mas se a câmera sair do foco, o que vai acontecer? Ela vai filmar lá atrás a cortina, a persiana, e o meu rosto vai ficar desfocado, meio embaçado, e vocês não vão conseguir me ver muito bem. Então, ou seja, estou desfocado, eu saí do foco aqui da câmera, da filmagem. E isso é perigoso, quando Cristo sai do foco da igreja, quando a igreja foca em outra coisa, quando a igreja perde o seu alvo. O alvo da igreja é Cristo. O que mantém a igreja viva é Cristo. O direcionamento da igreja é Cristo. E o que a igreja precisa batalhar é para caminhar com Cristo. Tem um pastor que eu gosto de assistir às suas ministrações, que ele fala assim que a coisa principal de um crente é fazer da coisa principal a coisa principal. E o que é, ou quem é a principal coisa de um cristão? É Cristo. Nós temos que botar Cristo no principal lugar. Cristo tem que tomar a primícia da nossa vida, como a pastora Anila fala bastante, né? Cristo tem que ser a nossa primazia, tem que ser o primeiro. E próprio a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar primeiro as coisas que são de cima, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente vai olhar para isso, Cristo ele nunca pode ficar em segundo plano. Se você colocar Cristo em segundo plano na sua vida, você já errou. Se você colocar Cristo em segundo plano na sua vida, você já fracassou. Cristo ele tem que estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Eu vou comprar um carro. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Eu preciso orar, pedir a Cristo, ver se Cristo me abençoe, me autoriza e permita que eu compre, porque um carro pode me tirar o foco de Cristo. Eu vou para um novo emprego. Cristo tem que ser a primazia. Porque se Cristo não for a primazia na sua vida, se não for o primeiro na sua vida, você pode arrumar um emprego que te paga bem, mas que te tira de dentro da igreja, que te tira da comunhão, que te leva para distante de Cristo. Eu vou começar a namorar, eu estou pretendendo me casar. Cristo tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Para quê? Para que o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento seja de vitória, seja abençoado. E que você não caia nesse período, mas permaneça firme e o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou comprar uma casa, Cristo em primeiro lugar. Eu vou fazer alguma coisa na minha vida, Cristo em primeiro lugar. Porque se Cristo for o primeiro lugar na sua vida, as coisas vão caminhar. Mesmo que seja com dificuldades, mas vão caminhar. Mesmo que hajam tempestades, mas vão caminhar. Os discípulos estavam no barco. Veio uma grande tempestade. O barco balançou, eles clamaram a Cristo. Mas por que eles estavam naquele barco? Por que eles estavam naquele mar? Por que eles estavam passando por aquela tempestade? Porque o Senhor falou, entrem no barco e vamos atravessar. Por isso que eles estavam naquela situação. E quando eles estavam naquela situação, eles falaram, Senhor, o Senhor não vê que a gente está morrendo aqui, o Senhor não vai ajudar a gente a fazer nada? E Jesus se levanta, vai à frente do barco e vai dizer, vento, acalma. Mar, vento, cala-te, mar, se acalma. Então ele vai mandar no vento e vai mandar no mar. E o vento e o mar vai lhe obedecer. E ele vai voltar, vai deitar e vai seguir a sua viagem ali deitado, descansando. E os discípulos vão ficar boquiabertos dizendo, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Por que isso aconteceu na vida dos discípulos? Aconteceu porque eles estavam no centro da vontade de Deus, porque Jesus era o primeiro, porque Jesus os havia mandado, eles haviam obedecido e agora estavam no trajeto, estavam no caminho, estavam seguindo exatamente aquilo que Deus havia lhes ordenado. Então, o intuito de Paulo é pegar tudo aquilo que está tirando Jesus do foco e afastar tudo aquilo que está tirando o Senhor do contexto da igreja e afastar o contexto da igreja, a primazia da igreja. Por que eu vou para a igreja? Para receber a minha bênção? Não, para adorar a Cristo. Por que eu vou para o templo? Porque lá eu tenho amigos? Não, eu vou lá para adorar a Deus. Por que eu vou para a igreja? Porque lá eu vou cantar? Não, é o motivo errado. Vou para a igreja porque eu sei que lá é um local, é um ambiente que foi separado e preparado, consagrado para que o Senhor seja glorificado. Mas eu só vou para a igreja porque eu vou pregar. Não, irmãos, não vá por isso. Vá porque você vai adorar a Cristo. Enquanto você adora, quando você coloca Cristo em primeiro lugar, quando você coloca Cristo no lugar certo, o que acontece? Você se aproxima de Cristo, enfermidade não tem lugar, Jesus vai lá e te cura.
quando você se aproxima de Cristo e vai para adorar a Cristo, o que ele faz? Ele abençoa a sua casa, ele abençoa a sua família, ele estende a mão, ele faz o que o homem não pode fazer. Por quê? Porque ele olhou em você e viu os seus sentimentos, viu a sua proximidade, viu que o seu alvo era alcançá-lo, viu que o seu alvo era adorá-lo e glorificá-lo. Então, se você tem ido para a igreja com uma outra perspectiva que não seja essa, mude hoje. Se você está indo para a igreja com outro alvo, com outro foco que não é esse, dá tempo de você mudar. Mude o foco, não pare de ir, continue indo, mas mude o foco, mude o objetivo, mude o porquê, mude o que te impulsiona aí. E lá o Senhor ele tem poder de fazer. A Bíblia fala, nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, que o mais tudo ele fará. Então, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente está em Cristo, quando a gente olha para Cristo e o busca, ele vai nos abençoar. Amém? Então, Paulo ele vai fazer isso, vai colocar Cristo num lugar que Cristo, de fato, ele deve ficar. Paulo ele vai fazer aqui nesse capítulo 1, ele vai fazer, como eu disse, ele falou sobre a tríplice chamada do cristão, que é santidade, que é o próximo, né, a proximidade com os irmãos. Eu até frisei que primeiro é vertical, segundo é horizontal e terceiro é glorificar o nome do Senhor por tudo, não tirar a glória de Deus. Então, Paulo ele vai fazer isso, ele vai fazer esse tríplice chamado cristão. E agora, ele no versículo 13, ele vai fazer 3 perguntas retóricas, ou seja, 3 perguntas que não precisavam que o povo de Corinto respondesse, mas que ele mesmo traria resposta para essas perguntas. Eram perguntas que eram mesmo para que fizessem pensar, para que eles pudessem pensar e soubessem o que Paulo estaria falando. Então, vamos ver aqui qual que são essas 3 perguntas que Paulo vai fazer. Está contida no capítulo 1, no versículo 13. Paulo diz assim, acaso Cristo está dividido? É a primeira pergunta. Cristo está dividido? Ô, igreja de Corinto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, Cristo está dividido? A segunda pergunta é, foi Paulo crucificado em favor de vós? Paulo está dizendo, quem é que estava lá na cruz? Era eu? E a terceira pergunta é, porventura, fostes batizados em nome de Paulo? Então, Paulo está falando sobre essas 3 perguntas, sobre essas 3 grandes perguntas. Se Cristo está dividido, se quem morreu pela igreja foi Paulo ou qualquer outro, ou se eles foram batizados em nome de alguém que não tenha sido em nome de Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Paulo ele vai fazer essas 3 grandes perguntas, e a gente precisa analisar que essas perguntas elas são extremamente atuais, elas são extremamente importantes para a nossa vida, para a vida de todo cristão. Então, primeira coisa que eu quero pegar aqui, nem Paulo, nem Pedro ou Apolo pregaram cada um um Cristo diferente. Por quê? Porque o que aconteceu? No versículo 12, olha só, no versículo 12, se eu olhar para o lado é porque eu estou olhando para a Bíblia, tá, irmãos? No versículo 12 está dizendo assim, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Aí ele começa a fazer aquelas 3 perguntas. Porventura Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai começar a falar sobre isso. O apóstolo Paulo ele vai começar. Então a primeira coisa Paulo está dizendo que a mensagem de Pedro não era diferente da mensagem de Paulo. A mensagem de Apolo não era a mensagem diferente da mensagem de Paulo. Os 3 pregaram o mesmo Cristo. Os 3 pregaram a mesma cruz. Os 3 pregaram o mesmo evangelho. Os 3 tiveram óticas diferentes, mas o objetivo principal é um. Porque o evangelho não muda.
Se tiver, a própria Bíblia vai dizer que se houver outro evangelho que não seja esse, o apóstolo Paulo fala, que seja maldito. Por quê? Porque o evangelho se resume na cruz, se resume na salvação. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho é onde você só tem vitória, aonde você só alcança milagres, aonde te dá tudo e não tem cruz, não tem momento de uma cruz, você não está vivendo o evangelho errado. E o apóstolo Paulo está dizendo que aqui, irmão, só tem espaço para a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que só existe um Salvador, que só existe um Senhor. E este um que existe foi pregado tanto por Pedro, por Paulo e por Apolo. Paulo tinha a sua forma de pregar. Apolo tinha a sua forma de ministrar. Paulo era um grande ensinador. Apolo era um homem que tinha uma oratória, que se expressava de uma forma diferente, tinha uma eloquência. O Apolo era mais eloquente. Já o apóstolo Pedro, eu acredito que já não era tão eloquente, mas que tinha uma palavra carregada de poder e autoridade, porque teve o privilégio de andar com o próprio Cristo e ser chamado por ele para pastorear a igreja do Senhor. Então, embora cada um tivesse a sua personalidade, cada um tivesse a sua forma de anunciar a Cristo, note que eu não estou dizendo na uniformidade da forma de anúncio. Por exemplo, você que está me assistindo, você não tem a obrigação nenhuma de falar como eu estou falando, de usar a mesma oratória, de falar da mesma forma que eu estou me expressando aqui, de usar a mesma exclamação, a mesma entonação de voz que eu estou usando aqui. Você não tem que fazer isso. Você você ministra, você fala de Cristo da forma que você fala, ou da forma que você tem para falar. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de expressão. Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, outros são mais melancólicos, fleumáticos, outros são mais sanguinários, e vai da sua personalidade e da sua forma que você acha interessante de ministrar e se aplica para ministrar daquela forma. Então, a forma como você ministra não tem nada a ver com o evangelho. Eu posso ter uma eloquência muito boa e posso não ter uma palavra direcionada. Existem pessoas que são levadas pela eloquência, mas não são levadas pela palavra. Existem pessoas que aceitam a Jesus pela eloquência do pregador, pela forma com que ele se expressa, que tira lágrimas e suspiros de quem o ouve. E tem outras pessoas que aceitam a Jesus por pregador, que você ouve ele bem metódico, calmo, tranquilo, sereno, mas que aplica a Bíblia, que aplica a palavra, que fala que Jesus ama, que Jesus é o foco da sua ministração. E esse pregador, ele vai conseguir trazer a pessoa a Cristo. Talvez quem vai pela emoção da oratória de alguém, aceita Jesus e quando chega em casa tem um estalo e fala: ih, o que eu fiz? Eu aceitei Jesus, nem lá naquela igreja eu volto mais. E depois não quer voltar mais. Mas quando alguém é levado pela palavra, é levado pelo evangelho, é levado não por quem ministrou, mas pela palavra ministrada, pelo poder de Deus, pelo evangelho que salva, pela palavra que cura, pela palavra que liberta, pela palavra que limpa, e o Espírito Santo teve a oportunidade de agir, aí a pessoa volta, continua, caminha, segue em frente, porque recebeu um refrigério verdadeiro através da palavra. E o povo de Corinto fez o quê? O povo focou no pregador e deixou a pregação de lado. Bom é Apolo, que prega muito eloquente, que, meu Deus do céu. Então, um dos motivos da divisão era um motivo absurdo. Era um motivo, irmão, olha, presta atenção, essa carta é tão atual como o Hernandes Dias Lopes, ele vai falar dos livros históricos. Eu quero aplicar aqui a carta de Coríntios, dizendo o seguinte: quando ele fala sobre o comentário de Joel, que o livro de Joel, na verdade, são os profetas menores, quando ele vai se referir, falando que os profetas menores são mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã, não é? E quando eu olho para a carta aos Coríntios,
eu vejo que é igual. Eu vejo que é uma carta também atual, que serve para a igreja cristã de hoje. É mais atual do que o jornal de amanhã, porque é carregado de verdades e motivos que a igreja passa e que a igreja precisa atentar, abrir os seus olhos. Não se pode deixar palavras como essa para depois, não se pode deixar ministrações como essa para outro dia, porque Paulo está trabalhando em uma igreja, embora não estivesse lá, estivesse distante, estivesse em Éfeso, estivesse lá ministrando e recebeu essa carta dos familiares de Cloe e agora está direcionando a igreja. Ele está preocupado com que a igreja volte o seu foco de novo para aquilo que era. É como se um caminhão tivesse desgovernado, ele está pegando o volante, falando assim, peraí, tem que voltar para o caminho certo. Então, o motivo dessa divisão era um motivo absurdo, pois há somente um evangelho, formas de ministração diferentes, mas evangelho um só. Formas de se expressar diferentes, mas evangelho um só. Existem tons vocais diferentes, mas o evangelho é um só. O evangelho é único. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala, é poder. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho porque é poder. O evangelho é poderoso para salvar, o evangelho é poderoso para mudar a sua vida, o evangelho é poderoso para mudar a sua história. E Paulo está dizendo assim, nós que ministramos, nós que falamos, nós podemos falhar. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, está focando, foque no evangelho. Foque no evangelho que liberta. No evangelho que transforma, no evangelho que cura, no evangelho que liberta, no evangelho que de fato tem poder para mudar a sua vida. Por que tem pessoas que servem a Cristo há muito tempo e a sua vida não muda? Não muda porque não focaram no evangelho. Não muda porque não tem o evangelho guardado dentro de si. Pegar uma parte ou outra que te agradou, uma parte ou outra que acha bonitinha e guarda e apoia naquilo como se fosse um amuleto, mas não tem o evangelho genuíno na sua vida, não tem o evangelho genuíno na sua história, não tem o evangelho verdadeiro guardado dentro de si. E o apóstolo Paulo está batendo justamente dentro disso. Quem não gostaria de receber honrarias? A igreja estava dividida e um dos partidos da igreja era, eu sou de Paulo. Paulo podia encher o coração e dizer, opa, tem gente lá que fechou comigo, como a gente costuma dizer, né? Tem gente lá que está abraçando as minhas ideias. Tem gente lá que está abraçando os meus ensinamentos, as minhas palavras. E se a gente for olhar a tradição rabínica, a tradição dos rabinos, de fato era isso que acontecia. Os rabinos pegavam aqueles que eram melhores e faziam o quê? Apoiavam neles, colocavam neles a sua ideia, expressavam tudo neles para que eles fossem um porta-voz, para que eles fossem a posteridade dos seus pensamentos. Então, Paulo vindo de uma tradição judaica, Paulo vindo de uma religião que tinha isso era motivo para o apóstolo se engrandecer. Isso era motivo para ele olhar e falar assim, vamos excluir aqueles que não me seguem, porque esses daí não prestam, esses daí não servem, esses daí não valem nada. Mas vamos pegar aqueles que me apoiam e agora vamos trabalhar em cima deles, vamos abrir agora uma nova igreja, a igreja de Paulo, a igreja paulina, vamos abrir uma nova igreja em Corinto, já que essa igreja está dividida, vamos pegar o nosso grupo, sair e vamos botar uma igreja que apoia o que eu prego, que apoia o que eu falo, que apoia o que eu digo, que apoia a forma com que eu cuido dela, como eu a direciono. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, mas não, muito pelo contrário. Alguém vem falando, eu sou de Paulo. Paulo fala, opa, peraí, não fale isso. Paulo vem dizer, não diga isso. Isso é um pensamento errado. Isso não tem sentido nenhum. Isso não se fala em circunstância alguma. Você não pode dizer isso, eu sou de Paulo. E aí ele vai entrar em vários contextos falando isso. Então, olha o que vai acontecer. A igreja, ao invés de influenciar o mundo, a igreja estava sendo influenciada pelo mundo. Por quê, meus irmãos? Porque naquele tempo, o que acontecia? Existiam algumas praças, existiam alguns lugares onde grandes filósofos, pensadores e grandes líderes iam ali para filosofar, para debater, para discutir as suas ideias, os seus pensamentos, e grande multidão ficava ao redor daqueles pensadores. E eles começavam a dizer, olha, que coisa linda, verdade, nós precisamos
ser seguidor dele, porque o que ele fala é verdade. Então eles eram apoiadores de ideias. Eles iam pela eloquência e pela palavra daqueles oradores da época. E a igreja olhou para aquilo e falou: a gente vem desse contexto, a gente vem dessa cultura, a gente vem dessa formação, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos olhar para quem prega, para quem tem uma melhor forma de se expressar, e vamos pegar e abraçar ele. E é isso que a igreja estava fazendo. Então, o grande risco que a igreja precisa tomar, um grande cuidado que a igreja precisa tomar é exatamente esse, de começar a abraçar ideias de pessoas, de homens, de seres humanos. Nós precisamos nos apoiar e nos embasar na palavra. Paulo, quando foi pregar em Bereia, os bereanos começaram a fazer o quê? A pegar a palavra e a olhar para a palavra e dizer: o que Paulo está falando faz sentido. O que o Paulo está dizendo edifica. O que o Paulo está dizendo está com base na palavra. É isso que a gente quer. Palavra. Isso que a gente quer. Bíblia. Isso que a gente quer. A gente não quer a pessoa que dá um tapinha, que fala o que a gente quer ouvir, que diz aquilo que a gente vai massagear o nosso ego. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma palavra verdadeira. Uma palavra que liberta. Uma palavra que tem poder. Uma palavra que pode mudar a nossa vida. Uma palavra genuinamente de Cristo. E era isso que Paulo estava ministrando, e eles começaram a ouvir, entender e acompanhar aquilo. Então a igreja de Corinto, ela começou a se tornar em um modelo mundano. E o modelo mundano, ele exalta a personalidade e não a palavra. Ele exalta a personalidade e não a palavra. Eu já vi muitas pessoas que eu gosto de ver pela forma que se expressa. E eu acho bonito algumas pessoas que se expressam de uma maneira ou de outra. Então é muito bonito quem sabe falar bem, quem tem uma boa eloquência, quem tem uma boa dicção, que você entende bem as palavras, mas isso não é o foco. Então o modelo humano, ele exalta a personalidade, ele exalta a forma de expressão, ele exalta a forma como se coloca as ideias, e não as ideias em si. Então, a atualidade da carta é muito grande. A igreja estava virando uma igreja partidária, ou melhor, a igreja virou uma igreja partidária. Então, note que Paulo, em momento nenhum, ele se levantou e falou assim: a partir de hoje eu vou levantar discípulos. A partir de hoje eu vou levantar pessoas ao meu favor. Não, Paulo nunca fez isso. Apolo também não. Pedro menos ainda. E Cristo também não desceu na igreja para dizer: a partir de hoje vocês vão ser meus seguidores e quem quiser seguir eles que sigam. Não, em momento nenhum. Então a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, ela não pode ser uma igreja partidária. Ela não pode ser uma igreja que tem partidos. A Bíblia diz que o reino dividido contra si, ele não prevalece. Então, quando você começa a criar um partidarismo, eu vou para a igreja quando o pastor Flávio prega, porque eu gosto quando o pastor Flávio prega. Eu vou para a igreja quando a pastora Nila prega, porque eu gosto quando ela prega, e quando o pastor Flávio não vou. Eu vou para a igreja quando o pastor fulano de tal está lá para pregar. Quando é o outro, eu não quero, porque eu não gosto do jeito que ele prega. Eu vou quando tem o irmão abençoado que tem agenda no Brasil inteiro que prega, porque ele tem uma ministração de Deus. Mas quando é o irmão da congregação, eu não quero estar lá, porque eu não gosto do jeito que ele prega. Ele não fala como o outro fala, ele não ensina como o outro ensina, ele não ministra como o outro ministra. Então eu não vou para a igreja porque eu não gosto disso. Então você está sendo partidário, você está partindo, você está dividindo a igreja, você está dividindo o corpo de Cristo. E essa foi a primeira pergunta de Paulo. A primeira pergunta de Paulo foi: porventura Cristo estará dividido? Então, não foram os pregadores que dividiram, foram os ouvintes que dividiram a igreja. Não foram quem estavam no altar que estava dividindo a igreja. Era quem estava sentado nas cadeiras, dizendo: eu gosto daquele, eu só venho no culto dele. Eu gosto daquele, eu vou andar com ele. Eu gosto daquele, eu só vou ouvir as ministrações dele. Então, não seja partidário. A igreja focou nos seus mensageiros e não nas suas mensagens. Quando eu estava escrevendo a mensagem aqui, ministração,
Isso aqui ressaltou e eu escrevi. A igreja focou nos seus mensageiros e não nas suas mensagens. Foquem nas mensagens. Não importa a eloquência, não importa o tempo, não importa o texto, importa o conteúdo da mensagem. Preste atenção na mensagem, ouça a mensagem, medite na mensagem, guarde a mensagem, aplique na sua vida a mensagem, obedeça a mensagem e deixe Deus trabalhar na sua vida através da mensagem. Paulo ressalta que Apolo, Pedro e ele foram apenas servos. Então, quem estava ministrando se colocou no lugar de servo. E quem estava ouvindo exaltava quem estava ministrando. Então é um grande perigo que a igreja precisa atentar e abrir os olhos para que nunca caia nele. Primeiro, mais uma coisa que eu quero dizer: nunca coloquem o homem no lugar de Cristo. Então, eles esqueceram Cristo e focaram no homem. Colocaram o homem no lugar de Cristo. Eu até frisei aqui: qual é o perigo, irmãos, de você colocar um homem no lugar de Cristo e ser partidário de um ser humano, de um homem? Primeira coisa, homens falham. Segunda, homens desistem. Terceira, homens cansam. Quarta, homens traem. Quinto, homens mentem. Sexto, homens desapontam. Então, se você, fora outras coisas que eu poderia citar aqui, que o ser humano é suscetível. Isso aqui não é regra. Isso aqui não deve acontecer, mas pode acontecer. De vez em quando acontece. Hora e outra acontece. Vai acontecer alguma dessas coisas na vida do cristão por um acaso, não projetado, mas por medo, por alguma situação. Algum cristão pode acabar cometendo uma dessas coisas que eu disse e ainda mais. Mas, porém, Cristo, ele é sempre fiel. É por isso que nós precisamos entender o lugar de Cristo na igreja. O homem é apenas um instrumento. E você já estava trabalhando com algum instrumento, por exemplo, martelando, construindo ali, fazendo alguma parte de carpintaria, e de repente o martelo quebra. Então, o martelo quebrou, ou seja, a ferramenta ela é suscetível à falha. A ferramenta pode quebrar. Você está trabalhando com um carro, está indo fazer alguma entrega ou alguma coisa está acontecendo, mas o carro é a sua ferramenta de trabalho. E no meio do caminho, o carro quebra e você, meu Deus, e agora? Quebrou o carro. Por quê? Porque o carro é apenas uma ferramenta. Ele pode quebrar, ele pode avariar em qualquer momento. Assim como o mensageiro, o pregador, ele está suscetível a sofrer uma avaria, digamos assim, a quebrar ou ter algum tipo de problema em algum determinado momento da sua vida. Porém, Cristo não. Cristo é fiel, Cristo não falha. Eu gosto muito do hino de número 8 da harpa cristã, que diz: Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o melhor amigo, pois Ele é o nosso guia. Cristo Jesus é o fiel amigo. Então, Cristo, Ele é fiel para todo sempre. Ele não nega a si mesmo, Ele é fiel, Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele está conosco. A própria Bíblia vai dizer: pode uma mãe esquecer do filho que viu nascer, todavia o Senhor não vai esquecer de nós. Então, irmãos, foque em Cristo. Exaltar homens, ainda frisei um pouco mais, exaltar homens é sinal de infantilidade e carnalidade. Crentes realmente maduros não focam em homens. Crentes realmente maduros entendem que todos são usados por Deus, cada um da sua maneira. Crentes maduros, crentes verdadeiros, lavados e remidos no sangue de Jesus, entendem que o pregador é um instrumento, que o pastor é um instrumento, e que a mensagem que ele prega é de Deus. A mensagem que ele fala vem do Senhor. A mensagem que ele diz, independente da sua forma de expressar, de se portar, de se mexer, na sua eloquência, a palavra é de Deus. Crentes maduros entendem isso. Crentes espirituais entendem, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quem é espiritual entende. Tem um jargão de um pastor lá do Brasil, que a gente gosta muito de ouvir ele,
ele diz assim, quem é espiritual já está entendendo. Quando ele começa a ministrar, quem é espiritual já está entendendo, quem é espiritual já está pegando. O que ele quer dizer, na verdade, é que aqueles que estão no espírito não vão ser levados por emoção e estão conseguindo entender o que Deus está dizendo naquele momento. Então, meus irmãos, se você não entende, se você bota tudo como setas, ciladas, como indiretas, como esse é melhor, aquele é melhor, são dois sinais. Primeiro, você está se tornando uma pessoa imatura. Torne-se maduro hoje. Amadureça em Cristo Jesus. Amadureça espiritualmente. O apóstolo Paulo fala que antes os cristãos precisavam tomar leite porque agiam como menino. Ele fala também que um dia eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas depois eu me tornei homem e comecei a fazer coisa de homem. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dizer que os irmãos eles tomavam leite porque eram crianças, mas agora não precisam de um alimento mais substancial, um alimento com mais substância. Então, irmãos, por quê? Porque cresce. Você tem que, por norma, lá no Brasil pelo menos, você tem que amamentar uma criança apenas com leite do peito até os 6 meses. Depois você começa a acrescentar alguma coisa na dieta. Eu nunca vi, irmãos, alguém com seus 30, 40 anos que até hoje só toma leite materno. Não toma. Por quê? Porque você cresce, o seu corpo ele automaticamente perde alguns nutrientes, perde alguns minerais, pede algumas coisas que você precisa para sobreviver. E se você não tiver contato com aquilo, você vai definhar até morrer. Então, quando nós estamos em Cristo, nós amadurecemos e começamos a deixar aquelas palavrinhas, aquelas coisinhas de antigas e começamos a mergulhar em um ambiente diferente. Começamos a mergulhar em Cristo, a mergulhar em Deus e começamos a provar coisas maiores e mais fortes, mais sobrenaturais. Então, se você toma tais atitudes, mude as suas atitudes, amadureça e deixe de ser uma pessoa carnal. O que é uma pessoa carnal? Uma pessoa carnal é alguém que não busca a Deus, que não ora, que não jejua, não tem contato com a palavra, não conhece o que Deus quer para ela, se distancia do corpo de Cristo. Isso é uma pessoa carnal. Isso é uma pessoa que deixa a carne dominar. Mas o que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que se mantém no vínculo cristão, é uma pessoa que ora, que busca, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que entende o que Deus é na vida dela e o que Deus tem poder para fazer na vida dela. Então torne-se a partir de hoje, em nome de Jesus, um crente maduro. Que coisa linda é você ver um crente maduro. É um crente que entende a palavra de Deus. É um crente que glorifica em meio às provas. Por quê? Irmãos, eu até estava conversando com o nosso amigo Alex, nesse dia que está aqui, uma ministração que eu tá no meu coração, estou preparando para poder ministrar, quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Mas no versículo anterior, ele está dizendo o seguinte, eu vos digo isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Então ele está dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mas vocês precisam ter paz em mim. Então, se você analisar todo o capítulo 16 do livro do Evangelho de João, você vai ver Jesus falando diretamente com seus discípulos. Ele está dizendo, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Um cristão maduro, um cristão espiritual, ele tem paz em Cristo. Ele tem paz no nosso Senhor. Ele tem paz em Deus. Ele tem paz com a presença do Espírito Santo na vida dele. Isso não quer dizer que ele não chora. Isso não quer dizer que ele não se aborreça. Isso não quer dizer que ele se machuque, que ele se frustre e que ele pense em parar. Tudo isso acontece. Mas o Espírito Santo vem e fortalece, alivia. E em Cristo ele encontra paz para os seus problemas e para as suas aflições. Então seja um crente maduro que vai fazer bem para você. Vai te colocar de uma forma diante do mundo, da sociedade, que você vai ficar abismado e dizer, por que eu não comecei a participar disso antes? Se falarem para você que fulano é melhor porque focou no lugar errado, se as pessoas começarem a falar acerca do foco, um é melhor, o outro é pior, o outro é isso, o outro é aquilo, tome cuidado, que são pessoas que estão focando no lugar errado. Como eu disse, cada um tem a sua forma de se expressar em Deus. Então vamos lá. Paulo ele vai falar aqui mais um pouquinho sobre essa divisão. Paulo vai falar sobre essa divisão. Meu Deus, já está dando 9 horas, tá vendo?
Paulo vai falar sobre a divisão. O que quer dizer divisão? A palavra lá grega, no original, ela dá o sentido de rasgar um tecido, pegar um tecido e rasgar. E na verdade é o que estava acontecendo com a igreja. A igreja estava sendo rasgada, a igreja estava sendo repartida. Era como se alguém pegasse uma coberta ou um pano qualquer e rasgasse ali pelo menos 4 pedaços e dissessem, esse aqui é meu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês pegarem aqui em Portugal, creio que a maior nota, a cédula de dinheiro é a de 500 euros. Se você pegar uma nota de 500 euros e repartir para 4 pessoas, ela continua valendo alguma coisa? Ela tem o mesmo valor? Ela não vai valer. Se eu chegar para comprar e falar aqui, ó, tem um quarto da nota de 1 euro, eu vim fazer uma compra, a da nota de 500 euros, eu vim fazer uma compra, eu tenho aqui 125 euros representados por esse 1/4 da nota. Vão para na hora de você passar na caixa, eles vão olhar e vão dizer assim, peraí, você não vai levar não, isso aqui não tem validade. Um pedacinho você rasgou a nota, está dizendo que tem alguma coisa, então você não vai poder levar, não. Então, irmãos, a igreja estava em pedaços, a igreja estava despedaçada, ou melhor, a igreja verdadeira não, mas a igreja local, a igreja presencial, a igreja física, havia sido repartida por esses grupos. Então, Paulo, ele pede para que eles sejam unidos. Na verdade, Paulo ele não vai pedir, ele fala assim, gente, seja unido. Ele vai rogar. Rogar é suplicar, é clamar, é quase que pedir por misericórdia. Gente, misericórdia, em nome de Jesus, sejam unidos. Falem a mesma língua, andem no mesmo propósito, andem no mesmo projeto. E Paulo ainda vai enfatizar algo que é poderoso. Ele vai dizer assim, em nome de Jesus, falem a mesma língua. Eu rogo aos irmãos que em nome de Jesus falem a mesma língua. Paulo está colocando a sua palavra alicerçada ao nome de Jesus. Paulo está colocando, irmãos, ao nome de Jesus, o inferno treme, o inferno abala, o inferno bate em retirada, os demônios se sujeitam. Paulo está dizendo assim, é nessa autoridade que eu estou dizendo que é para vocês falarem a mesma língua, para vocês andarem no mesmo propósito, no mesmo projeto, na mesma união, no mesmo coração, no mesmo sentido. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam andar no mesmo foco. O intuito de Paulo para de rasgar o pano, para de rasgar esse problema, para de cada um querer pegar um pedaço para si. A igreja não é para se repartir em pedaço. A igreja é para ajuntar, não é para espalhar. A igreja é para aproximar, não é para dividir. A igreja é para andar junto, a igreja não é para afastar. Então Paulo ele vai entrar por esse caminho e vai falando, em nome de Jesus, meus irmãos, foquem em Cristo e parem com essa divisão. Parem com isso em nome de Jesus. A segunda pergunta que Paulo fala, ainda no versículo 13, a primeira é, Cristo está dividido? E Paulo ele vai falar aqui também, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Paulo vai falar sobre o batismo. Paulo ele vai perguntar sobre o batismo. Por quê? As pessoas que haviam sido batizadas por Paulo diziam, nós temos mais autoridade, porque Paulo chegou aqui e nos batizou. E Paulo vai quebrar isso. Paulo vai entrar nisso dizendo o seguinte, eu vou olhar para o lado aqui, porque é onde está minha Bíblia, não está de frente, está lá. Ele vai dizer assim, versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, gente, vocês estão achando que vocês têm mérito, porque eu fui o batizante, aquele que levei vocês nas águas e disse eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu batizo vocês em nome de Jesus. Vocês estão enganados, que batismo por batismo eu batizei pouquíssimas pessoas. O meu chamado não foi para batizar, foi para pregar a palavra, foi para anunciar. Então, eles estavam dando uma autoridade pelo batismo, dizendo assim, quem botou as mãos na minha cabeça foi o apóstolo Paulo. Vocês não estão entendendo. Foi Paulo que me botou na água ali e falou que eu ia nascer uma nova criatura. Aí tinha outro que vai dizendo assim, quem é Paulo? Paulo, eu fui batizado por Pedro. Pedro, sabe quem é Pedro? Pedro era um dos 12 que andou com Jesus. Pedro foi aquele que foi chamado por Jesus para ser pastor da igreja. Quem batizou foi Pedro. Aí o outro vai dizer assim, e vocês estão achando que são grande coisa?
Vocês já ouviram falar do grande orador chamado Apolo? Foi Apolo que me jogou dentro d'água e me batizou, jogou água em mim. Foi Apolo que me batizou. Foi Apolo, irmãos, eles estavam dando ênfase ali em quem estava batizando. E é interessante a gente notar o seguinte, o ato ele tem mais valor do que quem o executa. O verdadeiro valor não está em quem está te descendo as águas. Quem está colocando a mão sobre você está dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verdadeiro valor está entre você mudar a sua vida, mudar a sua conduta, entender que Jesus salva, entender a sua profissão de fé, que o pastor te ensina, e você ser batizado em nome de Jesus, deixar a sua velha criatura morrer e nascer uma nova criatura. Então, se você foi batizado por mim ou por outro, se foi o pastor fulano de tal, não, eu quero ser batizado pelo presidente da nossa convenção, eu quero ser batizado pelo presidente do ministério, porque ele que tem unção e autoridade. Irmãos, muda o seu foco. O foco não está em quem impôs as mãos sobre você, mas em nome de quem, pelo poder de quem, em nome de quem você nasceu uma nova criatura e se transformou em uma nova criatura. Então, Paulo ele vai falar sobre isso e ele vai bater nessa tecla. Para a gente finalizar sobre aqui a terceira pergunta, que versículo 13 ainda. Cristo está dividido, foste batizado em meu nome, foi Paulo crucificado. Então, Paulo vai voltar, vai apontar para a cruz. Eu lembro do ano de 2020, que o nosso pastor Ivaldo ele colocou, o tema do ano, que era o retorno à cruz. É o que o Paulo está fazendo exatamente nesse texto. Ele está levando a igreja de volta para a cruz. Ele está levando a igreja de volta para a crucificação, para o poder, para Cristo. Ele está levando a igreja de fato para onde ela deve estar. Que onde é que a igreja deve estar, pastor Flávio? A igreja deve estar aos pés da cruz. A igreja deve estar olhando para Cristo, olhando para a cruz. A cruz, para alguns, como Paulo fala, é objeto de escândalo, é objeto de escárnio, é maluquice, é doideira. Um Deus que veio do céu se tornou homem, que foi lá e foi crucificado para salvar. Para eles é doideira. Por isso que Paulo fala que ele vai dizer que no final, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, para uns é loucura, mas para nós é poder de Deus, é o poder de Deus que foi manifestado, é porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então, o evangelho que é evangelho tem cruz, o evangelho que é evangelho... Irmãos, eu não consigo falar de cruz sem falar o que Jesus disse. Jesus falou assim, eu gosto de frisar isso. Em João 3,16 nós vamos ver, eu já vou finalizar, tá, irmãos? Fica tranquilo. Em João 3,16 eu vou ver o seguinte, eu vou ver Deus falando, a Bíblia dizendo assim, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que o plano de Deus é universal. A morte de Cristo é universal. A morte de Cristo é para todos, não é para algum. A morte de Cristo é para branco, preto, gordo, magro, grande, baixo, forte, fraco. A morte de Cristo é para todos. Mas aí Jesus, ele vai deixar bem claro uma coisa. Ele vai deixar muito claro uma coisa. Ele vai dizer assim, que quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. Então você precisa negar, você precisa renunciar. E como é que a gente faz isso? Olhando para a cruz, sabendo que você não pode se salvar, que você não tem poder em si mesmo, que você não pode fazer por si mesmo, que você não se mantém em santidade, santificação por você mesmo, se você não olhar para a cruz, se você não voltar para a cruz. A cruz ele é o retrato de uma vida de renúncia e é um instrumento da salvação. Um objeto de salvação que transborda para nós, que quando nós olhamos, temos aquilo não como um objeto de escárnio, um objeto de dor, um objeto de sofrimento, mas um objeto de salvação, chama-se cruz. Então, o apelo do apóstolo Paulo é que a igreja de Corinto voltasse para a cruz, que a igreja de Corinto olhasse para a cruz, que a igreja de Corinto voltasse para a cruz e os seus olhos estivessem fixados.
Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vamos entender que é Ele que nos guia, que é Ele que nos mostra, que é Ele que nos fortalece, que é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando nós temos o nosso foco, o nosso olhar, a nossa visão em Cristo, nós estamos nos direcionando para o caminho certo. A Bíblia fala assim, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo é em Cristo, para Cristo, por Cristo. Deixe na cruz hoje os seus problemas. Esqueça o homem e foque na cruz de Cristo. O homem é um mensageiro. O homem é uma ferramenta. O principal na igreja é Cristo. O principal na sua casa é Cristo. O principal no seu trabalho é Cristo. O principal na sua vida não é a frustração que você está sentindo agora. O principal na sua vida não é a dor que você está sentindo agora. O principal na sua vida não é o momento que você está vivendo agora. O principal na sua vida não é a enfermidade que te consome agora. O principal na sua vida não é a sua situação financeira que possa estar boa ou possa estar ruim. O principal na sua vida não é se o euro sobe ou se o euro desce, porque que nem diz meu irmão, meu amigo Marcelo, meu irmão e amigo Marcelo, lá de Albufeira, o nosso Deus, ele é o dono do ouro, da prata, do euro, do real, do dólar. O nosso Deus é dono de tudo. O que é o centro da sua vida não é os seus sonhos, os seus projetos. O centro da sua vida é Cristo, é a crucificação, é o olhar para Ele de novo, é o voltar para Ele, é o aproximar-se dEle, é voltar correndo para Ele. Que nessa noite você possa voltar correndo em direção à cruz, aonde tudo começou na sua vida, aonde foi a manifestação do amor de Deus para a sua vida, aonde foi dali o ponto de partida, que é onde o que deveria ser rasgado e partido de fato foi rasgado, que foi o véu do templo, e que nós podemos ter acesso a Deus através daquela cruz. Aquela cruz foi a ponte, foi o que nos resgatou, foi o que nos fez ser aceitos por Deus novamente, foi o que nos uniu, foi o que nos deu o direito de ser chamado de filho. O Senhor Jesus, ele desce como primogênito do Pai, e ele volta como ele desce como unigênito e volta como primogênito. Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ser adotados, mas tudo isso através da cruz. Sem a cruz nós não temos o céu. Sem a cruz nós não temos Deus. Sem a cruz nós não temos o Pai. Sem a cruz nós não temos salvação. Sem a cruz nós não temos perdão. Sem a cruz nós não temos motivos para continuar vivendo. É por isso que Paulo está dizendo, voltem-se para a cruz. É por isso que Paulo está dizendo, voltem-se para Jesus. É por isso que Paulo está dizendo, o foco é Ele, o centro é Ele, não sou eu. Aleluia! Eu sinto muito Deus nessa palavra, meus irmãos. E que você possa ouvir isso e guardar no seu coração. Porque tudo é por Ele. Porque tudo é para Ele. Volte para a cruz hoje. Volte para a cruz neste momento. E que a cruz de Cristo seja o alvo da sua vida. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, é no nome de Jesus, meu Pai, que eu apresento os teus filhos neste momento, que ouviram essa palavra, que o coração de cada um, Senhor, possa entender o quão importante essa palavra é para a nossa vida. É voltar para a cruz, é deixar na cruz os nossos problemas, as nossas incapacidades, as nossas frustrações. É deixar na cruz, ó Deus, tudo aquilo que não nos pertence. Senhor, para isso precisamos de maturidade. Precisamos de ser cristãos de verdade. Então, Pai, nos ensina a como crescer, a nos encher, a crescer na graça, no conhecimento, a buscar o Senhor cada vez mais. Nos fortalece. Troca, Senhor, essa papinha que a gente tem insistido em tomar até aqui e coloca, Senhor, uma coisa mais substancial, algo mais forte. Dá-nos, Senhor, alguma coisa mais que não vai nos fortalecer mais. Algo novo. Senhor, renova as nossas vidas. Se aproxima de nós, ó Pai, a cada dia mais. Que nós abandonemos os nossos pecados. Nós possamos deixar de lado o partidarismo. Nós possamos parar de olhar para o mensageiro. Não quero menosprezar a nenhum homem de Deus que ministra. Mas nós que ministramos a palavra, somos apenas mensageiros do Senhor. Somos uma ferramenta que o Senhor decidiu usar naquele momento e daquela forma.
Senhor Deus, eu peço a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um restante de noite de paz. Que cada um daqueles que assistirem essa palavra, seja agora, diretamente ao vivo, ou que for ver este vídeo depois, possa ser abençoado pelo Senhor. Possa entender o real motivo da cruz e o real motivo dessa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.